Rony, alguns queridos que aqui congregam. Para mim é uma honra. Amém? Abra a tua Bíblia comigo no livro do profeta Sofonias, no capítulo 3. Glória a Jesus. Capítulo 3, verso 1. Depois do profeta Abacuque, Sofonias, profeta menor, capítulo 3. Para não perder tempo, eu vou estar fazendo a leitura. A epígrafe diz: o futuro de Jerusalém. Ai da cidade rebelde, impura e opressora. Não ouve a ninguém e não aceita correção. Não confia no Senhor. Não se aproxima do seu Deus. No meio dela, os seus líderes são leões que rugem. Seus juízes são lobos vespertinos, que nada deixam para a manhã seguinte. Seus profetas são irresponsáveis, são homens traiçoeiros. Seus sacerdotes profanam o santuário e fazem violência à lei. No meio dela está o Senhor, que é justo e jamais comete injustiça. A cada manhã ele ministra a sua justiça, e a cada novo dia ele não falha, mas o injusto não se envergonha da sua injustiça. Amém, queridos? Pode se sentar. Queridos, nós vamos ver que a Bíblia vai nos relatar que o povo sempre fazia o que parecia mal aos olhos de Deus. Em várias partes da Bíblia, nós vamos ver esse relato. Que tornou o povo a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os vendeu, e o Senhor os esqueceu, e o Senhor os castigou, e o Senhor permitiu. Mas nós vamos perceber também que toda a condenação e todo o juízo de Deus, ele vem misturado com misericórdia. Então, toda vez que o povo ele tornava a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, o Senhor ele vinha com um castigo. Mas quando o povo voltava atrás e se arrependia, ele usava com misericórdia. Nesse tempo, a Bíblia nos relata que Deus ele vai levantar esse profeta. O profeta Sofonias ele foi um profeta que profetizou diretamente para Judá. Deus levanta ele durante o reinado de Josias. Josias é conhecido como o grande reformador, aquele que derribou os altares de Baal, aquele que restituiu o culto ao Senhor. E no capítulo 1 do livro do profeta Sofonias, nós vamos ver que a Bíblia diz que Deus levanta o profeta durante o reinado de Josias. E nós vamos ver que no reinado de Josias, a Bíblia nos relata que ele trouxe uma grande renovação para Jerusalém. Mas aproximadamente um século antes dessa profecia, a Bíblia diz que o reino do norte, que são as 10 tribos de Israel, havia sido derrotado pela Síria. Era um tempo de guerra, era um tempo de crise, era um tempo de briga. E o povo havia sido levado cativo, tinha sido levado embora, tinha sido espalhado pelas nações. E a terra havia sido colonizada por estrangeiros. E nesse tempo, nós vamos ver que nós estamos falando de um século antes de Josias, antes da profecia de Sofonias. No reinado de Manassés e de Amon, que foi pai de Josias, eles pagaram tributos para a Síria para que uma invasão ela fosse evitada. Mas essa aliança, esses tributos que foram pagos, geraram uma aliança. E essa aliança que foi feita trouxe consequências para o povo de Deus. Pode desligar aqui um pouquinho para mim, querido, por favor? Está fazendo voar aqui. Ela trouxe consequência.
Então nós vamos ver que essa aliança ela vai afetar Judá. E ela afeta Judá não só politicamente e religiosamente, espiritualmente, mas essa aliança vai afetar Judá na sua vida social e comportamental. Isso porque a Síria, de alguma forma, ela vai impor as suas tendências. E essas tendências vão trazer reflexos para o povo de Deus. O resultado dessa aliança vai ser uma Judá mergulhada no pecado. Essa consequência vai ser uma Judá mergulhada em prostituição espiritual. A Bíblia fala que eles estavam envolvidos com artes mágicas, astrologia, adivinhações, signo do zodíaco, coisas que o Senhor abomina. Até os cavalos e as carruagens foram consagradas ao sol e colocadas nas portas do templo do Senhor. Isso era uma abominação terrível. A Bíblia diz que Deus está virado. A Bíblia diz que Deus levanta o profeta Sofonias com uma mensagem de destruição, com uma mensagem avassaladora para Judá. Mas à medida que o jovem Josias foi tomando as rédeas do governo, a Bíblia também nos relata que aos poucos a opressão ela começa a diminuir. Aos poucos, vozes proféticas vão ser ouvidas novamente em Judá. E nós vamos ver que nesse tempo Deus levanta Jeremias. Deus levanta Jeremias e junto com Sofonias ele vai ajudar, ele vai falar, encorajar o povo a tomar posse de tudo aquilo que está acontecendo em relação à reforma. Agora vamos entrar numa retrospectiva a essa reforma. A reforma estava acontecendo. Josias estabeleceu, mas a reforma foi externa. A reforma foi aparente. A reforma foi para o lado de fora. E é por isso que Deus vai usar Sofonias com uma mensagem de destruição. Por quê? Porque eles estavam vivendo um tempo de uma prosperidade e de uma paz momentânea. Eles estavam vivendo uma reforma externa, mas interiormente isso não estava acontecendo. Aleluia! Porque a sensação que eles tinham é que estava tudo bem. A sensação que eles tinham é que estava tudo certo com Deus. E Deus vai olhar do céu e vai dizer, está errado. Não é assim que eu quero. Não é dessa forma que eu quero. Do lado de fora está bem. Mas eu estou contemplando o que está dentro. E o que está dentro está errado. O que está dentro está fora do lugar. O que está dentro está desconcertado. Aleluia! Alguém está olhando e está dizendo, está tudo bem. E Deus está dizendo, não tem nada bem. Sabe o que Deus ele ministra ao meu coração? Alguém está olhando para algum de nós e está dizendo, alguma coisa aconteceu. Ah lá, Deus está fazendo algo na vida dele, na vida dela. E por quê? Mudou o corte de cabelo, mudou o jeito de andar, mudou as amizades, largou a bebida, mudou até a forma de se pronunciar. Mas Deus está contemplando lá de cima e está vendo o que está dentro. Porque o problema não é o que está fora, pastora. Deus está contemplando o que está no interior. Porque o que está fora, eu contemplo com o meu olhar carnal. Eu olho para você, contemplo o teu cabelo bonito, contemplo a tua sandália bonita. Eu posso ver a tua roupa, eu posso sentir o cheiro do teu perfume. Mas aquilo que está no interior está subindo com o odor fétido das narinas de Deus. E Deus está dizendo, eu quero fazer uma reforma no interior de algumas pessoas.
Aleluias. Oh, Jesus. E aí, sabe o que Deus me traz à memória? Sepulturas, sepulcros. A Bíblia vai falar de sepulcros caiados. O que acontece quarta-feira? É dia de finados, não é isso? Dia 2 de novembro. Algumas pessoas têm jazigos perpétuos. Elas vão lá limpar as sepulturas da família. E as sepulturas geralmente são de granitos, de mármore. Quem tem mais condições, aí usa até aquele Carrara, que é mais caro. As sepulturas são lindas, são limpas, têm flores, são adornadas, mas nos seus interiores, tudo que tem são podridão, são resto. Tudo que tem lá dentro está subindo com odor fétido para quem chega perto. E aí eu posso começar a imaginar o Senhor olhando para nós como se fosse um sepulcro caiado. Está bonito por fora, está lindo por fora, está adornado por fora, tem aparência, anda bonito, anda arrumado, mas por dentro está todo errado. Deus está dizendo, não é assim que eu quero mudar. Aleluia. Reforma externa não gera resultados internos, entenda isso. Porque se fosse assim, as sepulturas teriam o poder de restituir aquilo que está no seu interior, mas não pode. Mas eu posso te dizer que quando a reforma ela é interna, ela começa a expressar externamente. Aleluia! Glória a Jesus! Oh, Deus Santo! Quando o teu interior ele é adornado, quando o teu interior ele é limpo, o que a Bíblia diz? Quem faz maravilha? É o Espírito Santo. Até porque o teu corpo ele é templo do Espírito Santo. E talvez você esteja olhando para mim pensando, pastora, eu não vim para cá para ouvir uma palavra dessa. E eu posso te dizer, talvez você não quer ouvir, mas você precisa. Porque a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Ela não volta. E se você está aqui diante dessa palavra, é porque você precisa, embora você não queira. Porque tem muita coisa que a gente não quer, mas precisa. Tem muita coisa que a gente quer, mas Deus diz, você quer, mas não precisa. E de repente você quer, mas também não está precisando. Você entende isso? É Deus tendo carinho com a tua vida, tendo cuidado. E aí eu vejo alguns crentes fazendo pirraça, batendo o pé e dizendo, Deus, eu não queria dessa forma. E Deus está dizendo, mas você precisa que seja dessa forma. Porque se eu liberar tudo para você, estraga. Se eu fizer da forma que você quer, estraga. Aleluia. Então, quando a reforma ela é interna, ela vai gerar resultados externos. Tanto que a Bíblia diz que o coração alegre formoseia o rosto. É interno, irmão. É interno. E Paulo, no livro de Efésios, capítulo 5, se não me falha a memória, ele vai dizer que a parte mais íntima de nós é inimiga de Deus. Mais íntima. O que é íntimo? É o que está dentro. Sim ou não? A sua roupa, ela cobre o quê? A sua intimidade. Ela cobre as suas partes íntimas. Por quê? Porque é vergonhoso você andar com as suas partes íntimas à mostra. Está dentro. E é disso que Deus está falando. É o que está dentro. É o que está dentro que é inimigo de Deus. É o que está dentro de você. Existe uma militância, carne e espírito. São sentimentos que borbulham. Por quê? Porque a nossa procedência é pecaminosa. Nós nascemos debaixo do pecado. Mas nós não precisamos conviver com ele. Nós podemos lutar contra ele todos os dias. E nessa guerra, onde milita a carne e o espírito precisa prevalecer. Deus está dizendo, você não precisa viver mergulhado no pecado, uma vez que você tem conhecimento dele. Aleluia! Deus ministrou meu coração
que o problema da igreja contemporânea é o estereótipo, é uma igreja estereotipada, mulheres estereotipadas. O que é isso, pastora Fabi? É aquilo que não é original, é aquilo que não é verdadeiro, é aquilo que está por fora. Por quê? Muitas pessoas ficam frustradas com as suas vidas, porque estão preocupadas com o que o outro está vendo, estão preocupadas em mostrar para o outro, enquanto aquilo que Deus tem contigo para você está morrendo, está sendo deixado de lado. Você entende isso, irmãos? Estamos preocupados em mostrar, estamos preocupados em ter. E Deus está dizendo para mim e para você, não se preocupe em ter, se preocupe em ser. Muitas pessoas ficam frustradas porque antes de ser querem fazer. Fazem tanto que esquecem de ser. Porque fazer traz projeção, traz destaque. E sabe o que Deus está dizendo? Não se preocupe em ter destaque. Não se preocupe em ser relevante. Se preocupe em ser útil, porque quem é útil nunca é esquecido. Porque o destaque acaba, a fama cessa. Mas a utilidade não. Quem é útil no reino permanece. Quem é útil no reino é sempre lembrado. Quem é útil no reino está sempre caminhando. Não há vulnerabilidade, querido, para aquele que crê, para aquele que faz sem intenção de receber em troca. Porque quando você faz para o Senhor, você está fazendo para agradar a Ele. Entenda uma coisa, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Fica tranquilo, porque vai haver uma recompensa do céu para você. Deus, Ele vai preparar uma recompensa do céu. Entenda uma coisa, a reforma aconteceu, Josias foi um bom rei, mas o povo foi péssimo em suas ações. Por quê? Porque o coração deles estava longe de Deus. E aí eu vejo pessoas dizendo que não se sente bem ali, não se sente bem aqui. Poxa, mas o líder é tão legal, o pastor é tão gente boa. A aplicação da palavra é sempre muito boa, os ensinamentos são sempre muito bons, mas não adianta nada disso se o seu coração estiver longe de tudo isso, entende? Quando nós estamos longe daquilo que o Senhor quer para nós, tudo que acontece ao nosso redor parece não causar impacto em nós. Parece não refletir. Por quê? Porque o coração está duro, está fechado. Meu Deus. E aí Deus levanta Sofonias para profetizar contra esse povo, contra essa opressão. Sofonias profetiza contra uma sociedade que era rebelde. Contra um povo que estava se opondo às coisas de Deus. E sabe para quem ele estava profetizando? Não era somente para um povo comum. Ele estava profetizando para o poder judiciário daquele tempo. Ele estava profetizando para a realeza. Ele estava profetizando para todo o poder executivo da época. Isso te lembra alguma coisa? Parece que nós estamos agora no século 21 e alguns profetas se levantam e são até ridicularizados. Por quê? Porque estão profetizando contra aqueles que estão no poder. A Bíblia fala no capítulo 1 do livro de Sofonias, no verso 8, a Bíblia diz assim, nessa época, no capítulo 1, no versículo 12, nessa época vasculharei Jerusalém com lamparinas e castigarei os complacentes, que são como vinho envelhecido, deixado com os seus resíduos, que pensam, o Senhor nada fará, nem bem, nem mal. Queridos, aqui é usada a figura do vinho, é como uma figura de linguagem para mostrar
a situação dos homens daquela época. Quando ele fala do vinho, ele vai falar do vinho que a sua sedimentação ela ficava no fundo do copo. É uma figura de linguagem. E quando ela fica no fundo do copo, ela fica meio que endurecida, sabe? E ele está usando isso para dizer que os homens ficaram acomodados. A sua sedimentação endurecida no fundo do copo. Ele está usando uma figura de linguagem para dizer que os homens ficaram acomodados. E é por isso que ele libera essa palavra no versículo 12, dizendo para eles que a pior das coisas que eles poderiam fazer era a acomodação espiritual. Idolatria, violência, mentira, todo esse cenário era o cenário de Judá. Mas a pior de todas as coisas era a acomodação espiritual. Por que isso acontecia? Porque eles tratavam as coisas de Deus com indiferença. Eles tratavam as coisas de Deus de qualquer maneira, dizendo, Deus não faz bem nem faz mal. Olha isso. Ou seja, é indiferente. Sabe o que Deus ele ministra ao meu coração? Apostasia. Um povo apóstata. O que é um povo apóstata, pastora? É um povo que um dia esteve, mas abandonou a fé. Apostasia espiritual. E aí Deus levanta um profeta com uma palavra de destruição. Mas aí você vai lembrar que ele é fogo que consome, mas ele também é amor. Ele é juízo, mas ele também é justiça. E todo o juízo de Deus, entenda isso, irmãos, nesse tempo, ele vem misturado com misericórdia. E é isso que Deus está falando nessa noite para nós, mulheres, para vocês, homens, para esta igreja. Todo juízo de Deus ainda tem misericórdia, porque naquele grande dia, ele voltará como justo juiz. E lá no juízo final, não haverá misericórdia. Mas Deus está dizendo, ainda dá tempo, ainda tem misericórdia. Então a palavra de Deus para a tua vida nessa noite se está andando errado, conserte hoje os teus caminhos. Se está com o coração endurecido, deixa Deus entrar no teu coração, vasculhar o teu interior, endireitar as tuas veredas e te colocar no caminho novamente. Querido, talvez hoje ainda dá tempo de você perdoar alguém, de você liberar perdão, sabe? De você olhar para alguém e dizer, te amo. Me perdoa, eu te perdoo, faz as pazes. Renuncia esse orgulho. Deixa de ser orgulhoso. Porque o único que é orgulhoso é aquele que veio para ferir as nações. É aquele que veio para te enganar, para matar, para roubar e para destruir a tua vida. Ele é sedutor desde o princípio. Ele é mentiroso desde o princípio. Então hoje, Deus está dizendo, a minha misericórdia está estabelecida para esse tempo. Aproveita, porque haverá um tempo que vai ser juízo. E no dia do juízo, não haverá misericórdia. Por isso que a Bíblia diz, quem está sujo, suje-se ainda. Quem está limpo, limpe-se ainda. Por que ainda? Porque ainda dá tempo. E eu vou fechar. Eu quero ser bem sucinta, porque eu quero que você entenda tudo que foi comunicado, porque não é no muito falar, mas é naquilo que o Espírito Santo vai ministrar em você. Amém, queridos? Nesse mesmo capítulo, no verso 14, o livro de Sofonias é um livro muito pequeno. Por isso que é chamado de profeta menor. No verso 14, ele vai dizer, cante, ó cidade de Sião. Em outras traduções, cante alegremente, ó filha
de Sião. Cante alegremente, ó filha de Sião. Sabe o que Deus está dizendo? No meio de tanta guerra, no meio de tanta crise, no meio de tanta mentira, no meio de tanta violência, no meio de tanta destruição, Deus ainda habita no meio daqueles que são remanescentes. E Deus está chamando o seu povo que não se vendeu, que não se corrompeu, que não negociou valores, que não trocou a presença pelos prazeres do mundo. Ele está convocando aqueles que permanecem. Cante alegremente, cante. Rejubile, o Senhor habitou entre nós, Ele está entre nós. Aleluias. Cante alegremente. Coloque-se de pé comigo, igreja. Oh, aleluia. Ainda há misericórdia para aquele que se arrepende. Ainda há salvação para aquele cujo coração deleita-se no Senhor. Eu quero convidar você, igreja, você mesmo que está aqui, e que talvez o seu coração estava fechadinho, sabe? Porque existem momentos que estamos assim. Mesmo caminhando com Cristo, mesmo fazendo algumas coisas, mesmo estando envolvido em algumas coisas, existe momento que o nosso coração parece estar longe. Parece que é só o teu corpo tocando. Parece que são só os seus lábios entoando louvor. Mas o teu coração parece estar longe, a presença parece estar muito longe. A sensação às vezes que temos é que não conseguimos tocar, é que não conseguimos sentir. E o Espírito te convida hoje para um renovo, para uma reforma. O Espírito está te convidando, Ele separou esse culto de domingo para te dizer a esperança. Tem um louvor que diz: a esperança para o ferido, como árvore cortada, ao cheiro das águas ele brotará. E essas águas, elas estão correndo aqui. Essas águas, elas querem inundar o teu interior e quer trazer um renovo para a tua vida. Essas águas, elas estão correndo para purificar você. Para te dizer, independente da tua crise, da tua luta, independente das tuas perdas, das tuas decepções, das traições, das mentiras que lançaram contra a tua vida, ainda há esperança, ainda há misericórdia. Independente do contexto atual que nós estamos vivendo, de tudo que vai acontecer no futuro, Deus está no meio de nós. É a Bíblia que diz. Pastor, Ele habita? Sim, Ele habita. Por quê? Por causa de você que é escolhido. Por causa da tua vida que é preciosa. Se você tivesse noção do preço que foi pago, não tem pedra preciosa que compre, não tem dinheiro que pague, não tem valor que pague, não tem prazer que se compare. O amor de Deus, ele é incomparável. Sabe aquele sentimento que você tem pelo seu companheiro ou pela sua companheira? Principalmente no início de relacionamento. Ainda mais para os crentes, jovem, meu Deus, tem que casar rápido para não pecar.
Eu lembro, eu já passei por isso. Namorei, noivei, casei em 7 meses. Porque crente não namora muito tempo. Por quê? Porque a carne grita. Que isso, pastora? Gente, você não é extraterrestre. Você é ser humano, você é carne. Você sente prazer, você sente dor, sente vontade. E se não vigiar, tu vai. Porque é ruim, não, é bom. Sabe tudo isso que você sente? Sabe o amor que você sente pelaquela criaturinha que Deus confiou para você cuidar? Que você é capaz de dar a tua vida por ele ou por ela? Nada disso se compara ao preço que foi pago por você. Nada disso se compara ao amor que foi depositado sobre a tua vida. Então faz um favor para a tua alma. Aceite a reforma. Faz um favor para a tua existência. Faz um favor para que você viva eternamente. Aceite. Aceite. Porque com certeza as recompensas serão eternas. As recompensas dessa terra são transitórias e passageiras. Mas aquilo que nos espera é eterno e é real. Amém. Posso orar, pastora? Espírito Santo, estamos diante da tua palavra. A tua palavra que foi revelada a nós. Estamos vivendo um tempo de crise. A tua igreja está passando por um momento, Senhor da glória, de decisões. Senhor, nós temos visto corrupção no meio do teu povo. Profetas irresponsáveis. Líderes, Senhor da glória, ambiciosos. Mas a tua palavra nos revelou que o Senhor habita no meio, Senhor. E que o Senhor chama os remanescentes para cantarem alegremente. Eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor possa ir de encontro ao coração dos teus filhos. Senhor, que o Senhor possa tocar aonde o homem não pode. Senhor, que o Senhor possa acessar aonde nós não podemos. Porque a verdade é que nós não sabemos aonde é a divisão da alma e do espírito. Mas uma coisa nós sabemos, Pai, que o Senhor é bom. E que as tuas misericórdias, Senhor, elas duram. Eu te peço, ó Espírito Santo, comece essa reforma, Senhor, em nós, no nosso interior. Não, Senhor da glória, no nosso exterior, para que os homens possam ver, mas em nós, para que possamos ter uma comunhão contigo. Pai, eu oro, Senhor da glória, para que os teus filhos possam sair daqui convictos que a tua palavra ela não falha. Que os teus filhos possam sair daqui, Senhor da glória, convictos que precisam sim de mudanças urgentes. Pai, abençoa os teus servos. Nós oramos crendo em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Somente até aqui o Senhor me permitiu chegar. Que vocês possam receber. E que o Espírito Santo Consolador, ele te sustente. E que esse alimento possa servir para você ainda por muitos dias. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus. Em nome das Mulheres com Propósito, nós queremos entregar essa lembrança para a pastora. Amém.